Olá, turma boa! Bem-vindo ao canal do Vencendo Concursos, em especial a nossa aula semanal de atualidades. Vamos abordar a semana que vai de 25 de maio a 1º de junho de 2022. Chegamos no meio do ano aí, né? E uma semana com muitas notícias tristes, né? Mas temos que repercuti-las aqui, não é verdade? E então sempre fazendo aqueles vídeos com temas nacionais e temas internacionais, lembrando que muitos concursos estão no forno, INSS, muitas vagas, esse mês a qualquer momento pode sair PM de São Paulo, PC da Bahia, que eu gravei uma live outro dia aí para comentar atualidades, né, numa prova muito extensa que vai ocorrer. As prefeituras, né? Poxa, todo dia tem prefeitura nova lançando concurso e atualidades é uma disciplina muito ampla e que precisa aí focar, né, em alguns temas para você não perder questões gratuitas que estão aqui no nosso vídeo. Graças a Deus a gente recebe aí o retorno de pessoas que têm um bom desempenho, sempre acima de 80%, aí nas provas em questões de atualidades. Beleza? Então é isso, sem muita enrolação, porque aqui é conteúdo, né? Aqui não é jabá para vender curso. Existem vídeos específicos onde o próprio Cristiano, do Vencendo Concursos, tem que explicar como é que é o curso. E aí, legítimo, não é venda de conteúdo, ele vai explicar, ó, o edital saiu, tal. Isto é super importante, né? Agora, misturar jabá, eu quero falar isso no final, fica até o final. Assiste sempre até o final os vídeos, hein, pessoal? Vamos lá. Então, primeiro slide aí, os nossos endereços, @profdiogo no Instagram, onde sempre você vai receber as notícias das minhas gravações, das minhas questões, né? Eu sempre faço uma story, depois eu coloco no feed também aquilo que eu gravei. O meu WhatsApp, sem vergonha nenhuma, pode mandar mensagens, a gente atende e divulga um outro trabalho que eu faço. E o meu canal, o embrião do meu canal no YouTube, mas que tem mais de 40 e tantos, quase 50 vídeos, aí com aulas gratuitas de conteúdo e resolução de questões. Então a gente pede para você nos seguir aí, né? Você que está vendo pela primeira vez, eu vou sempre repetir, porque sempre tem pessoas novas chegando aí nos nossos vídeos, então a gente tem que repetir os endereços sem chateá-los aí com este início, né? Mas vamos lá, para a primeira notícia. Semana de 25 a 1º de junho de 2022, esse delay que dá é porque eu vou mudando os slides aqui, tá? Muito bem. Meu Deus, moradores vivem em meio ao medo na Vila Cruzeiro. Não tem uma ação que não deixe um corpo inocente caído no chão. Em todo o Complexo da Penha, que abrange a Vila Cruzeiro e mais 12 comunidades, olha este número, pessoal, moram cerca de 70 mil pessoas que vivem em meio a confrontos cada vez mais violentos, né? Todos nós vimos aí a semana passada uma operação policial, que é assim definida, alguns chamam de genocídio, enfim. 7 feridos, 3 presos, armas e drogas apreendidas e 23 mortos. Entre eles, 13 não têm passagem pela polícia. Como a cabeleireira Gabriele Cunha, atingida por uma bala achada, né, em uma comunidade vizinha, a Chabatuba. Vamos lembrar que a Vila Cruzeiro... É interessante essa história. O que acontece é o seguinte, para quem já conhece o Rio, a Igreja da Penha, ela fica no alto do morro. E logo quando acabou a escravidão, obviamente que os negros, o Rio sendo a capital do Brasil, muitos negros não conseguiam moradia em regiões nobres, né? Eram livres,
mas não tinham, saíam da casa do Senhor, obviamente, e foram se abrigar em morros cariocas, o que deu origem à favela. A favela, na verdade, é uma planta do Nordeste, que eles emprestaram esse nome porque era exatamente a cobertura dessa planta que lá em Canudos. Pois bem, ali está a origem das chamadas favelas ou comunidades no Rio de Janeiro. A Vila Cruzeiro, e ali tinha um padre que acolhia esses negros, né, na Igreja da Penha, e por isso ali aquilo foi crescendo. Ocorre que, pela notícia, a Vila Cruzeiro não é uma comunidade que não tem uma história de violência. Foi lá que foi morto Tim Lopes, há 20 anos. Né? Foi lá que em 2010, todos nós vimos, vou sair daqui, aquela ação policial, quando foi criada a unidade de polícia pacificadora, que dizem que não funciona mais, né? E centenas de traficantes armados fugindo pela mata para chegar ao complexo vizinho do Alemão. Porque entre uma comunidade e outra existem aí matas, né? Então é uma comunidade que vem há algum tempo aí vivendo ondas de violência, como outras tantas no Rio de Janeiro, nós sabemos, né? A polícia se defende dizendo que foi atacada, né? É a segunda maior chacina da história do Rio, perdendo para Jacarezinho, do ano passado. E, assim, o que há um pouco por detrás dessa história? É verdade que o Supremo exige hoje que, para uma operação militar nos Morros Cariocas, que haja, né, que tenha uma excelente justificativa. O Supremo proibiu. E aí, o Comando Vermelho, como é conhecido, essa facção militar lá no Rio de Janeiro, facção criminosa do Rio de Janeiro, andou chamando bandidos de outros estados para ali se esconderem. E estavam planejando, monitorando, a polícia estava monitorando esse grupo que é responsável por assalto a cargas, né? Pelo menos são as acusações que recaem sobre essa ação. E aí, como vindo aí gente de outros estados e que eles planejavam atacar a Rocinha, né? Porque existem as brigas nas facções também dentro do Rio de Janeiro, a polícia resolveu então produzir aí essa operação que mata inocentes. 13 não tem passagem pela polícia. Possivelmente é o aviãozinho, né, que é cooptado e que ainda não foi pego. De qualquer forma, para nós, é estarrecedor qualquer onda de violência numa situação de uma crise econômica, onde todos os habitantes da comunidade afirmam que ali não tem lazer, ali não tem escola, ali não tem posto de saúde, o que facilita, todos nós entendemos, aí o crescimento da violência, né? Enfim, uma notícia trágica para a nossa sociedade. Bom, aí também eu comparo. ONU cobra das autoridades brasileiras investigação da morte de Genivaldo, né? Genivaldo de Jesus. PF faz perícia na estrada onde aconteceu a abordagem em Sergipe. E OAB cobra prisão cautelar dos 3 policiais envolvidos. Não preciso repetir, porque esta cena viralizou pelas redes sociais. Para quem não assiste televisão como eu, vejo pouco, né? Vejo aí Canal Livre, que eu gosto, mas é opinativo, tem que saber filtrar bem a informação que tem ali no Canal Livre. Inclusive foi um ex-professor meu, Paulo Sérgio Pinheiro, da USP, que sempre esteve muito presente na questão de direitos humanos e disse que vai entregar este caso e o caso aí ele é ligado à ONU, né, entidades da ONU de direitos humanos, para o Alto Comissariado da ONU, a Michelle Bachelet, que está lá no Brasil, para denunciar à ONU essa violência que realmente ali, né, o rapaz andava sem capacete, a polícia construiu uma verdadeira câmara de gás e que o Genivaldo tinha problemas aí de esquizofrenia e foi morto brutalmente. Eu não esqueço ainda do congolês, eu não esqueço do George Floyd, né?
esses casos todos que a gente revive aí, aqueles que pelo menos são filmados, né? Vá saber aí quantos outros não ocorrem. Ele teria resistido, mas parece que ele apanhou meia hora e morreu asfixiado aí com um gás, né, com lacrimogênio jogado, feito em uma câmara de gás. É mais um caso, Diogo? Vai cair no esquecimento? Espero que não, né? Espero que, por exemplo, eu fiquei sabendo, eu dou aula de Direitos Humanos também, que lá na academia da Polícia Rodoviária Federal retiraram a disciplina de Direitos Humanos. Não é direito dos humanos, é conhecimento, é saber o que se pode. Tortura é uma das únicas, tortura e escravidão são um dos únicos crimes que é unanimidade por todos os países no mundo. Não pode, todos que são signatários de pactos de direitos humanos não podem praticar tortura, nem tampouco escravidão. Então eu começo, infelizmente, com essas duas notícias tristes, mas lembrando que a Polícia Rodoviária Federal tem a sua versão e tem 30 dias para fazer a sua investigação aí. Estão sendo ouvidas pessoas, né, como sempre, e vamos ver o que a apuração diz desse ato que deixou todos nós estarrecidos, né? Vemos aí um presidente que não anda de capacete, vemos várias pessoas que não andam de capacete e que... Bom, terceira tragédia. Sobe para 106 o número de mortes devido às chuvas na Grande Recife. Total de desabrigados chega a 6 mil. Eu atualizei essa notícia e há desaparecidos e possivelmente esse número possa aumentar, infelizmente. Essas chuvas ocorreram no litoral do Nordeste, eu vou explicar o que aconteceu, e tem um nome, um fenômeno chamado distúrbios, está lá no último parágrafo, ondulatórios de leste, também chamadas de ondas de leste. São perturbações no campo de vento e pressão que atuam na faixa tropical do globo terrestre, em área de influência de ventos alísios que se deslocam desde a costa da África até o litoral do leste do Brasil. Então, é previsto, né? Só não era previsto, o que não era previsto? Aquilo que nós sempre temos alertado em todas as aulas. As águas aí do Atlântico Sul, ou no limite com a linha do Equador, aumentaram a sua temperatura em 3 graus nessa virada de ano. Isso significa uma maior evaporação. E esses ventos vieram e bateram com o litoral do Nordeste, que é calor o ano todo, e aquilo provocou essas chuvas, que as imagens também falam por si, né? Fizeram um levantamento, né? Petrópolis morreram 250, Minas Gerais, Bahia, mas só as chuvas esse ano aí já mataram 500 pessoas, mais de 500 pessoas no Brasil. Há todo um problema de infraestrutura, de ocupação urbana. O próprio prefeito do Recife diz que existem 32 mil pessoas em áreas de risco no Recife, mas essa gente vai para onde? Me diga, né? Se não existem políticas públicas, não só de prevenção a esses acidentes, mas de retirada dessas pessoas e colocar em conjuntos habitacionais em lugares estratégicos, próximos do trabalho. Não adianta jogar o cara também para a periferia, o cara passa 4 horas dentro do ônibus, como ocorre aqui na Grande São Paulo. Bom, falei que o começo estava pesado, né? Porque é gente perdendo, aqui gente que tem pouco perdendo tudo, né? Fora os desabrigados, que vão ter que começar do zero. E aí, aquelas coisas do alerta mal feito, né? Há, sem dúvida, aquela população que também não quer sair de casa, porque tem medo para onde ir, mas aqueles rios de entulho assustam qualquer um. Então, esses 3 episódios verbalizaram muito aí nas redes sociais nesta semana que vem de 25 a 1º de junho. E, portanto, podem sim entrar, ou essa questão do Recife num contexto maior, teve morte nas Alagoas também, sobre essa questão do aquecimento global, né? O slide mostra, o próximo,
aí exatamente essas ondas de leste, como é que elas funcionam exatamente naquele litoral nordestino, que vem com muita evaporação, somado ao calor dos trópicos, e que daí produzem este efeito, né? São diferentes daquelas chuvas que ocorreram em Petrópolis, que ocorreram na Bahia, em Minas Gerais, que são as ACs, que nós já explicamos em outros vídeos, tá? Eu vou tentar falar com o Cristiano hoje para que ele faça uma playlist de atualidades no site do Vencendo Concursos, para que você vá construindo a historinha dos vídeos, né, e distinguindo esses fenômenos naturais. Mas não tenha dúvida, porque todo mundo foi unânime em afirmar: olha, isso aí tem a ver sim, tem muito a ver com este aquecimento global que vem sistematicamente produzindo, né, ondas de calor na Índia, em Bangladesh, e, enfim, no Canadá, nos Estados Unidos, no ano passado, chuvas na Europa. A gente vai assistir a esse tipo de fenômeno constantemente. Os cientistas já nos afirmaram, né? Então, as autoridades públicas têm que tomar providência, porque já se sabe que isso vai acontecer o ano que vem, né? Bom, esperar o quê dessa gente, né? Bom, uma aluna até falou: Diogo, mudando de assunto, que é uma medida boa, né? Bolsonaro sanciona a lei Henri Borel, que torna crime hediondo homicídio de criança e adolescente. Crime também entrará na variação de homicídio qualificado. O projeto ganhou força no Congresso após a morte do menino Henri Borel, de 4 anos, lá, aquele que envolve o vereador Jairinho. Para quem estuda direito penal aí nas carreiras policiais é importante, né, ver aqui no texto lá, no segundo parágrafo. O texto sancionado prevê aumento de pena em 2/3, o responsável pela morte foi menor de 14 anos, ocupar os seguintes papéis: pai ou mãe, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, que orienta na educação da criança, empregador da vítima ou qualquer pessoa que exerça autoridade ou cuide dela. Além disso, a punição pode aumentar em 1/3 até a metade se a criança ou adolescente vítima tiver alguma deficiência. E a pena é de 12 a 30 anos. Né? Então, uma aluna até me perguntou: Diogo, eu vi que o Congresso aprovou. Então, entenda mais ou menos como é que funciona. Eu espero sempre, quando o Congresso aprova, e o Senado, algumas coisas a gente já sabe, que quando passa pelo Senado, passa pelo Congresso, que vai virar lei, né? Até por própria declaração do presidente. Mas eu não havia colocado isso em aula anteriormente porque não havia sido sancionado. Então, as provas gostam muito de perguntar aquilo que é lei, que já está valendo, né? Então, toma cuidado, porque a gente sabe que o Congresso aprova, depois vai para o Senado. O Brasil tem esse bicameralismo e há essa coisa de a interferência de uma casa na decisão da outra, e sempre quando vai para o Senado, se ele altera, tem que voltar para a Câmara, para a Câmara aprovar essa alteração, tá? Esta é uma estrutura brasileira que eu até estou estudando lá, já falei para vocês, tem Saberes do Senado, tem vários cursos gratuitos lá, onde eu estou estudando política contemporânea, né? E aí estava entendendo exatamente o funcionamento desse bicameralismo brasileiro e como é que é moroso, mas eles entendem que essa morosidade, tirando fora o Centrão, óbvio, não vou nem me falar disso aí, mas que essa morosidade, né, ela é positiva, dado que eles revêem várias vezes, tem várias comissões que avaliam, né, qualquer lei, e essa, mais do que justa, demorou para ser sancionada. Chega de violência contra as crianças. Já estão sofrendo tanto. Toda hora eu vejo notícia aí do que essas crianças estão sofrendo com a pandemia e desse retorno à aula, como aumentou a ansiedade, né? Perdão. E tá difícil essa retomada, né, nas escolas. E aí é preciso paciência com essa criançada para
transformar essa educação brasileira e evitar, né, coisas como eu falei, que é pegar esse menino que não consegue ter o sonho e ser cooptado ali pelo crime organizado. E aí da Vila Cruzeiro, né? Selecionei algumas manchetes rápidas brasileiras, que não precisam muitas análises. A revista Time sempre solta uma lista das pessoas mais influentes em 2022, com líderes políticos, e ela citou 2 brasileiros. É bem a cara de prova de concurso. A líder indígena Sônia Guajajara, afinal de contas, todo dia tem notícia sobre garimpo ilegal e invasão e confronto nas terras indígenas. E talvez você não conheça esse pesquisador Túlio de Oliveira. Ele é um pesquisador que ajudou a isolar o Ômicron, né? E lá na África do Sul. E o trabalho dele, científico, foi reconhecido pela revista Time. E talvez aqui, para nós, não tenha tido esse valor no noticiário, mas para a saúde pública, palmas para Túlio de Oliveira e palmas para Sônia Guajajara e também, acima da manchete, para o nosso grande Milton Gonçalves, o ícone. A verdade é essa, o ícone que morreu aos 88 anos. Bravamente saudado pela televisão brasileira e por todo o mundo das artes, e mesmo eu que não sou do mundo das artes, conheço a história de Milton Gonçalves, de sua luta política, mesmo discordando das suas vinculações partidárias, muitas vezes. Ele foi candidato pelo PMDB, acho, ao governo do Rio, em 94, mas ele sofreu um AVC em 2020 e sempre há uma história bonita dele. Diz que ele chegou para Ivani Ribeiro e falou assim: olha, eu queria que você me colocasse num papel numa novela, isso lá nos anos 70, de destaque, para que os negros pudessem perceber que eles podem chegar, sim, a ser médicos, engenheiros e tal. E ela o colocou como médico numa novela dos anos 70, né, para desmistificar esse maldito racismo estrutural que está por trás também da morte de Genival. Li muita gente dizendo, olha, se fosse um branco talvez aquilo não acontecesse, né? TCU autoriza o governo a realizar leilão de Congonhas e mais 14 aeroportos. Peguei agora à tarde, hoje é quarta-feira, 1º de junho, quando estou gravando. Então, está previsto para agosto um leilão de concessão de 14 aeroportos aí no Brasil. Lembrando que o TCU também já havia autorizado a chamada privatização da Eletrobras, que é muito polêmica, mas não é bem uma privatização. O governo vai vender ações da Eletrobras. Então, teremos mais essa 7ª rodada de leilões que está previsto para agosto. Uma outra polêmica dessa semana, que a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das 20 comissões que a Câmara dos Deputados tem, né, nem levou adiante aquela bobagem de tentar cobrar mensalidade em universidade pública, né? Eu acho, mas aí é o filhinho de papai que estuda em escola particular que passa. Olha, hoje tem um sistema de cotas, hoje tem um sistema de cotas tanto para negros, indígenas e populações carentes, como para a escola pública. É quase que metade das vagas. Acho que o certo é colocar imposto mais caro sobre as grandes fortunas. Não cobrar aí. E os dados revelam que esses que entram com cotas acabam tendo desempenho, e eu não estou aqui mentindo não, pesquisei, dá um Google aí. Acabam muitos deles tendo desempenho melhor na universidade do que aqueles que vêm das escolas privadas. O muito rico brasileiro não está mais estudando no Brasil, está indo estudar. Os colégios particulares de São Paulo têm convênio com universidades fora do Brasil e para lá ele se dirige. Prefeitura de São Paulo volta a indicar máscara em locais, indicar não obrigar, Prefeitura de Curitiba também. Eu quero esperar um pouco, amadurecer para contar essa notícia, porque tem aumentado muito os casos aí de Covid. Vamos ver se essa é uma tendência e a gente volta a falar. Já estamos indo para os 24, ai meu Deus. Foi uma decisão errada, diz polícia, sobre atraso em confrontar atirador no Texas. Lá,
nos Estados Unidos, nós vimos também essa tragédia que nos assusta, mas que não é a primeira vez. Eu já falei de Buffalo, aquele rapaz que matou negros, né? Mas nesse caso aí foram 19 crianças e dois professores. Eu sempre digo em sala de aula, eu morro de medo, né? Porque o professor está sempre em evidência, está lá na frente. É o primeiro que morre quando entra um maluco desse para tirar. Os alunos dão risada, né? Há uma divisão clara na política americana. Democratas são contra esta venda discriminada de armas e republicanos são a favor. O problema é que essa história remonta, como eu já falei, à Constituição Americana de 1776. Não é algo fácil para se conseguir. O moleque foi no Walmart da vida, porque vende armas no Walmart nos Estados Unidos, comprou e depois a polícia parece que demorou muito para agir, né, ao que as investigações estão dizendo, e houve este massacre que na história americana aí já está para mais de 200. E você sabe que as crianças americanas são treinadas a se defender desses massacres. Uma loucura. Esse rapaz que produziu o massacre era aí acusado dizia que sofreu bullying. Ocorre também que existe a National Rifle Association, NRA, que é a maior indústria de lobby de armas do mundo e de dentro dos Estados Unidos. Ou seja, o que é isso? É comprar deputado para não votar nenhuma medida. O Canadá se antecipou e proibiu, já tem uma política mais restritiva, e proibiu, lançou um projeto, o premier Trudeau, que pretende congelar a compra de armas de fogo, porque sendo um país vizinho, se essa onda começa a se propagar, o Canadá aí também. Mas veja, é um repeteco de uma notícia que falamos há pouco, mas que está levando a um debate muito sério nos Estados Unidos por conta de tentar dar um basta nessa coisa, né? Eleições na Colômbia, vai ter segundo turno, então não sei quem vai ganhar. Mas sei que será entre Petro e Hernández. Gustavo Petro ficou em primeiro com 40% e Rodolfo Fernandes com 27,9%. Desbancou o candidato do Ivan Duque, né, que ficou com 24%. Não sei se está aí o nome dele no texto. Não, acho que não está. Mas o candidato do atual presidente não foi para o segundo turno. Aí é uma polêmica dos infernos, porque a Colômbia, a gente sabe que vive ondas de violência terríveis, né, pelos cartéis e por uma polícia muito violenta, pela presença das Farc, né, e esse cara depois você dá uma olhada na cara desse Hernandes aí, que diz que já saudou o Hitler, mas ele falou, não, eu confundi com Albert Einstein, são nomes muito parecidos, tá bom, sei. Que é chamado de Trump dos trópicos. E o Petro, ele era um ex-guerrilheiro de esquerda do movimento chamado M19. O que isso quer dizer na prática, Diogão? Isso quer dizer na prática que a Colômbia vai viver mais ou menos aquilo que eu acho que nós vamos viver no Brasil, infelizmente, que é essa polarização odienta aí, né, que só gera violência e nem ninguém discute projeto para o Brasil. É uma troca de ataques. E a gente está aqui para exigir desses políticos que apresentem soluções e não ficar um atacando o outro, que eu não aguento mais, né, assistir a essas. E a Colômbia, aí está, com um cara de esquerda e um cara que é de extrema direita, que é esse Hernandes aí, que é conhecido pelo Trump dos trópicos. Imagina, o cara ter esse apelido. Vamos aguardar o segundo turno, aí eu volto e conto como é que foi, aí porque é do dia 19 de junho, daqui a praticamente 15 dias. Guerra na Ucrânia. Davos terminou na quinta-feira 26, é o Fórum Econômico Mundial, onde vão representantes de Estado discutir metas da economia para o mundo, né? O Paulo Guedes foi. Há 2 anos, Davos não realizava somente virtualmente. Dessa vez foi a primeira edição presencial, desde o início da pandemia.
É um fórum quer dizer, um local de debates, onde a guerra da Ucrânia foi o tema central, porque está repercutindo nas economias mundiais totalmente. Não só isso, né? Também cobraram do Brasil o desmatamento. Há várias reuniões paralelas, que se discute também questão da inflação mundial, né? Tentativas de reverter esse quadro econômico dramático que o mundo vive. Mas é importante saber que esse fórum sempre existiu. Havia um fórum social, né, que perdeu espaço, que era para se contrapor a Davos, que até era em Porto Alegre, o Brasil, que fazia isso lá no governo Lula. Então os ricos se reuniam em Davos e os pobres se reuniam para discutir as questões da sociedade organizada e das populações pobres e mais vulneráveis. Lá é conversa de gente grande, de peixe grande, que a guerra na Ucrânia aí foi o tema que durou aí 3, 4 dias, tá bom? Só para a gente retomar que esse fórum é sempre muito decisivo, porque estabelece as tendências da economia mundial. Falou-se muito em taxar os super ricos também. Isso já vem sendo discutido no G7, no G20, né, que empresas como Facebook, Google se estabelecem em paraísos fiscais e não pagam os impostos e têm lucros absurdos aí. Notícia quente. Vou sair daqui. Como é o sistema de foguetes que os Estados Unidos deram à Ucrânia? Olha, os Estados Unidos aí resolveram, porque é um problema. Né? Eu vou ler com vocês essa notícia porque é uma notícia bem assim. O envio de armas avançadas americanas à Ucrânia, que é um sistema de foguetes e lançamentos múltiplos, sai de caminhão, pode ser o limite para o governo Putin, que acusou os Estados Unidos de jogar lenha na fogueira. E diz que nova ajuda militar aumenta o risco do confronto militar entre Rússia e Estados Unidos. O presidente Joe Biden confirmou que vai enviar esse sistema HIMARS, que se chama aí. Lá no segundo parágrafo, as negociações de paz estão paralisadas desde março, né? O Zelensky disse aí que morrem 100 soldados por dia, né? E os confrontos, já mostram onde é que continuam, ficam lá em Donbass. O que se foi pedido? Tá bom, é uma arma bacana para a Ucrânia se defender, mas ela só pode jogar míssil a 80 quilômetros. E o Zelensky proibiu que não vai atacar a Rússia, porque daí seria um ataque indireto e aí é terceira guerra mesmo, né? Porque, enfim, o clima não melhora. Não melhora. A ONU diz que morreram 4 mil pessoas. A gente sabe que não é esse número. Quando conseguirem fazer o balanço, vai dar mais de 100 mil. Aposta aí. Né? A paz está paralisada. Né? E a guerra continua. E alimentando com armas. E alimentando com sanções. E aí vem a resposta da Rússia. Qual a resposta da Rússia? Sai daqui. Cortou o gás da Finlândia, da Polônia, da Bulgária, e hoje anunciou que vai cortar da Dinamarca. Por que da Dinamarca, Diogão? Porque a Dinamarca também está tentando aí votar uma decisão, assim como a Suécia e a Finlândia, de sair da situação de neutralidade e tentar entrar na OTAN. Bom, vamos aguardar. Se a Dinamarca tomar essa decisão, eu volto aqui e falo. Mas aí, por quê? Porque, novamente, a Rússia quer que seja pago esse gás em rublos para valorizar a sua moeda. Já expliquei isso aqui para vocês. E os países não estão pagando, né? Sexta rodada de sanções. Essa é simples, não precisa ficar... Aí não é porque está acabando o tempo, não, mas é porque é bem simples. A União Europeia definiu que até o final do ano, está ali na segunda linha, 90% vai cortar 90% das importações de petróleo. É o sexto pacote de sanções
impostas. Países como Hungria, República Tcheca e Eslováquia vão ter aí uma certa tolerância. Por quê? Porque são países que dependem muito do petróleo e não conseguem construir fontes alternativas. Tá? No caso da Hungria tem uma particularidade. A Hungria tem o Viktor Orbán, que foi reeleito esse ano, que é um parceiro aí de Putin. É um ditador também, assim como o Lukashenko da Bielorrússia, que também é parceiro de Putin, né? Mas aí foi aprovado na segunda-feira, eu estou gravando hoje quarto, pretende, e a ideia é não comprar petróleo e realizar a coisa mais correta. Qual é a coisa mais correta? Trocar por energia renovável. Vamos torcer para que isso ocorra. E aí, Diogo, o que a Rússia faz? Vende petróleo para a China e para a Índia, que vão acabar comprando petróleo mais barato da Rússia, vão se beneficiar desse corte aí, né? Então a Rússia consegue ter aí saída para o seu petróleo. Mas está definida que nessa sexta rodada já outras sanções, como bancos, né, tirar do sistema SWIFT, que eu já expliquei, e até sancionar uma suposta amante do Putin. Aqui eu sempre coloco e sempre falo para vocês, entrem nesse SW. Hoje tinha até uma reportagem sobre novamente como é que o ISIS-K, aquele grupo que é do Estado Islâmico lá do Afeganistão, tem produzido ataques, é um instituto aí de estudos da guerra, e é para mostrar que não tem mudado muito o perfil aí da guerra, né? A guerra continua ocorrendo nessa parte leste, porque envolve o projeto russo de dominar essa parte leste-sul, né, e conseguir tentar a independência de Donbás. Praticamente já dominou Luhansk, onde está a bolinha verde, onde os combates estão acontecendo com maior intensidade, tá? Não tem o nome da cidade aí que eu queria falar. Hoje também teve a notícia que eles atacaram uma cidade menor que não está nesse mapa, e era uma indústria química que liberou nitrato, né? Isso é super danoso à saúde. Mas aí é nesta região. Ah, mas tem ataque a Kiev? Tem ataque a outras cidades. Mas onde estão concentradas as forças russas, para que você entenda que a Rússia faça esse perfil que ela quer chegar até Odessa e ter o controle dessa saída aí para o Mar Negro, né? Então, ainda está, isso aí está lá, 31 de maio, quando eu peguei esse relatório desse instituto. É bem legal, ele tem em português os relatórios, tá? Bom, pessoal, aqui eu quero fazer um esclarecimento, né? Todo dia falaram, vocês gravam aula aí para ficar vendendo livrinho. Eu fiquei bem bravo com isso. Não partiu de mim essa iniciativa, nem do Cristiano, partiu dos alunos que vieram pedir lá no TJ, em outubro do ano passado, que não tinham onde estudar questões de atualidades. Aí eu fiz o livro 1, foi um sucesso, que trata de questões de janeiro a setembro de 2021. Pediram outro, eu fiz o 2, outro sucesso, de setembro a dezembro de 2021. Aí não parei mais, peguei a manha, cada um tem 100 questões, 50 de Brasil, 50 de mundo, 90% sou eu que crio, porque você não tem questões de atualidades, e as pessoas falam, professor, suas questões estão caindo nos livrinhos, os livrinhos estão caindo nas provas. Eu falei, eu sei, né? Então, ninguém quis montar, eu já dava aula gratuitas aqui no canal antes dessa história toda. Só que eu eu tenho absoluta convicção que esses livrinhos ajudam muito. Já lancei o 5º agora, no dia 13 de maio. Já estou escrevendo o 6º. Lógico, eu preciso de 2 a 3 meses para ir reunindo fatos que eu anoto no meu caderninho aqui, ó, no meu rascunho, só para você ver como é que é a minha vida. Deixa eu botar aí, ó. Eu vou anotando notícias que depois eu transformo em questões, né? Existem modos de você adquirir. Está aí na descrição
do vídeo no Hotmart, ou pode entrar, pode vir falar, eu vendo muito eu mando em PDF, que é a forma mais barata. Ah, Diogo, R$25. Pessoal, são 100 páginas. Dá um trabalho danado. Compra um, compra dois, faz um teste, vê, depois você me conta, né? São 500 questões. Eu acho aí que eu queria fazer esse esclarecimento, não tem nada a ver. Isso aí é porque eu tenho certeza, né, que você não tem fonte. Entra no Que Concursos, que é o de... Ele não atualiza há mais de 1 mês e meio questões novas e atualidades. Tudo antigo, velho, caquético. Desculpa falar, mas é a verdade, tá lá, é só olhar. Eu tenho questões muito mais novas do que ele. E não deixa para estudar atualidades aí em cima da hora, que não dá. E cai em todo concurso. Me despeço aí, né? Mostrando. Então entre em contato pelo meu WhatsApp, tá aí. Novamente os meus endereços, para se você pegou o vídeo depois, no começo, tá aí os endereços. Peço a sua ajuda para divulgar, né? A gente precisa... Eu fico impressionado com gente que tem milhares de seguidores. Eu fico morrendo de inveja, porque eu acho que daí eu poderia ficar aqui em casa só produzindo material para ajudá-los, né? E colocar mais coisas gratuitas. Por enquanto a gente tem que dar nossas cacetadas na rua aí também. E mais uma vez, né? Repito, e vou repetir toda vez. Passamos de 50 mil inscritos. Parabéns, Cris. E vamos para 500 mil, porque não é possível, né, que as pessoas não acessem o Vencendo Concursos e vejam a quantidade de vídeos produzidos de qualidade com os melhores professores do Brasil. Lá, tá aí os endereços gratuitos, dicas, porra, é fantástico, vocês vão curtir muito. Maravilha? Então essa era a semana aí deve subir na quinta-feira. Eu tenho toda a questão de eu transmitir para o Cris, estou gravando agora, são quase 7 horas da noite, eu espero passar o barulho para eu gravar, de quarta-feira, e eu passo para o Cris, envio para ele, até ele subir, ele tem todas as suas tarefas também, as gravações dele, e aí na quinta-feira já está aí. E divulguem o nosso trabalho, entrem em contato comigo se tiver com alguma dúvida pelo WhatsApp, se estiver interessado em um dos nossos PDFs aí. Fiquem com Deus e vamos em frente. Muita coisa que eu não consigo falar nesse tempo, eu jogo como questão do livrinho, tá? É porque a gente tem essa limitação, até porque ninguém aguenta vídeo muito longo, né? Não é verdade? Tchau, semana que vem eu tô aí. Muito obrigado, fica com Deus, tchau, tchau.